escolha fazer o intercâmbio na pós-graduação por ser uma experiência maravilhosa e de aprendizagens enriquecedoras. Olá, eu sou a Andressa, sou mestranda no programa de pós-graduação em turismo e fiz o intercâmbio na Universidade de Girona, na Espanha, no segundo semestre de 2022. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha experiência lá, primeiro contando sobre os preparativos para a viagem. Bom, depois que eu fui aprovada no edital de vaga do intercâmbio do Convênio Internacional entre Girona e a USP, eu fui atrás do visto. Primeiro, eu entrei no site para fazer um agendamento e nesse site eu esperei 3 meses para passar na entrevista com o cônsul. Depois que eu fiz a entrevista, esperei mais 1 mês para o visto ser emitido e ter pago a taxa consular. Eu também comprei as passagens aéreas, que deu um total de R$4.000 e de volta. E também, por conselho, eu fiz o seguro viagem de estudante da AON, que é uma seguradora holandesa. E lá em Girona, ao procurar tentar fazer consultas e atendimento médico, eu não consegui, porque na pólice de seguro consta que somente cobre urgências e emergências. Outra coisa que eu fui atrás foi o plano de trabalho. O acordo de estudos que eu fiz foi com base no hall de disciplinas que está no site da UDG e eu consegui a assinatura do coordenador do convênio para poder me matricular nessas disciplinas lá. Outra coisa muito importante lembrar é que a minha inspiração para fazer esse intercâmbio se deve aos professores do curso de lazer e turismo que tiveram lá e falaram super bem. Então, a partir dessa inspiração, eu sempre tive vontade de ir e também estudar na UDG. Bom, eu não recebi nenhum fundo de financiamento, eu só fui aprovada no edital de vaga e não no de bolsa. Em relação ao idioma, eu sabia que lá as aulas seriam ministradas em catalão, mas eu não sabia que seria tão complicadinho de entender. No começo eu me sentia um pouco sozinha porque eu não sabia me comunicar bem com os outros, mas com o tempo, com o passar das aulas, eu percebi que a escuta e a escrita não são tão difíceis, mas falar e escrever eu convertia para o espanhol porque eu tinha mais facilidade. Em relação às outras dificuldades foi o fato de morar longe da UDG, porque eu morava a 40 minutos a pé da UDG, porque no Barrivel não tem alojamento estudantil e as repúblicas e os pisos são mais caros. Outra informação é que lá os estudantes utilizam bicicleta como meio de transporte para chegar até a universidade. Eu acabei não fazendo o pacote da girocleta por ser pacote de 1 ano e para mim não ia compensar porque eu fiquei 5 meses. Sobre alimentação, eu digo que eu gastava cerca de 20 euros por semana nas compras de mercado. Eu procurava não sair tanto em bares e restaurantes porque eu gosto de cozinhar. Outra informação a respeito de Girona é as disciplinas. Eu procurei fazer o máximo que eu pude. Eu fiz no total 7, incluindo curso de preparatório de catalão, espanhol, inglês, análise estratégica de mercados, novos turistas e algumas outras. E o fato interessante é que eu consegui fazer equivalência de disciplina pelo Calisto e aproveitar essas matérias que eu tive lá na graduação de lazer e turismo que eu tive na USP. Dentre os requisitos para eu ter passado nesse edital de intercâmbio foi o fato de eu ser aluna regular da USP, de eu ter 40% dos créditos cumpridos e uma média normalizada acima de 5. Sobre visita de campo, lá eu realizei 2. Uma numa agência de viagens e outra no Mirador de Barcelona. Eu adorava ir para Barcelona, tanto é que tinha um abandono gratuito e que eu cheguei a ir mais de 10 vezes para lá para passear aos finais de semana. Tão bom e perto de Girona. Eu também conheci cidades ao redor, como Besalú, Banyoles, cheguei na capital Madrid e Perpignan, na França, um lugar que eu adorei bastante. Eu não fiz parte de nenhum grupo de pesquisa porque lá eu percebi que não é tão forte a pesquisa como era na USP. Lá as disciplinas são mais práticas, é um contato diferente, pelo menos na graduação, do curso de graduação que eu tive lá.
Sobre as boas-vindas, eu não considero que os catalães são tão receptivos e hospitaleiros como os brasileiros, mas eu me senti bem acolhida, sim. O coordenador do Erasmus, do coordenador de intercâmbio, sempre falava assim: não, você não faz parte do Erasmus, você é do Prometeu, que é o intercâmbio da América do Sul, América Latina. Então ele deixava claro que eu tinha algumas etapas não privilegiadas como os Erasmus, os estudantes da Europa que tinham lá. Outra informação que eu posso dizer sobre o lazer na cidade é o Parque Migdia, que fica perto de Girona, e eu também gostava de ir bastante no Gironês, em Salt. A respeito dos pontos positivos, eu digo que a UDG é muito boa pelo Aulari, que é um QR Code que a gente tinha acesso a todas as disciplinas e salas de aula. E era interessante porque era colorido e dependendo do seu curso. São as conferências também. No site tem uma aba sobre próximos eventos. E lá eu acabei participando de 3 conferências de outros cursos que eram interdisciplinares e que eu não precisava de inscrições. Então foi um fato positivo que eu vi de lá. E o outro é o claustro, que é um espaço de gramado em que os alunos utilizam para socializar e fazer trocas. Dentre os aspectos negativos, eu digo que o site está desatualizado, porque quando eu cheguei lá eu tive algumas surpresas inesperadas, indesejáveis, porque eu queria cursar algumas disciplinas, mas não estava sendo disponibilizadas no período ideal que eu estava. Outra dificuldade também é que lá os professores não realizam chamadas, então a USP precisa da presença para fazer essa equivalência de disciplinas. Eu tive uma dor de cabeça porque lá não era disponibilizado e eu não tinha o que colocar. E a outra coisa que eu queria falar é sobre a conversão de ECTS para créditos aulas, que também é uma coisa difícil, que não existe uma média normalizada. E eu tive que ir atrás sozinha e acabou dando certo. Eu consegui converter para o total de créditos que eu precisava. E no pós-viagem eu tive que fazer um relatório final para o cliente. Então lá eu conto todas as minhas experiências, todos os meus passos a passos, o que eu gostei e também as minhas dificuldades que eu tive. Eu posso dizer que Girona é uma cidade incrível, é uma experiência maravilhosa. Eu adorava ver as experiências que eu tive lá. Eu fiz parte do Festa de São Narciso e também dos 3 Reis Magos, no dia 6 de janeiro, e é incrível. Eu tenho muitas recordações boas de lá e eu agradeço ao PPG Tour pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre a minha experiência com vocês. E eu peço um recado, assim, que quem se interessa se inscreva nos editais, fiquem de olho nos requisitos e aproveitem. Eu espero que vocês realizem esse processo com serenidade, que tudo certo. E eu posso dizer que essa experiência intensa e imersiva é super gratificante e valeu super a pena. Partiu pro PPG Tour!